o Estado está facilitando tanto a vida das pessoas, Rogério. Tudo sobre a cartilha do Estado de Massachusetts em relação à carteira de motorista para indocumentados. Exatamente, Rogério. A Moro Veículo anunciou novas diretrizes aí sobre a carteira de motoristas a imigrantes indocumentados a partir do dia 1º de julho, ou seja, daqui 2 semanas, né? 1º de julho é um sábado. Os residentes elegíveis de Massachusetts, né? Ou seja, aqueles imigrantes que não têm status legais, eles poderão solicitar uma carteira de habilitação independentemente do status de imigração. De acordo com a Lei de Mobilidade Profissional e Familiar, né, que é o nome dessa lei, os imigrantes devem apresentar 2 documentos que comprovem sua data de nascimento e identidade. Os documentos aceitáveis incluem um passaporte estrangeiro em vigor, uma cópia autenticada de uma certidão de nascimento ou um documento de identificação consular. A Moro Veículo forneceu algumas dicas também para os candidatos. As marcações, Rogério, né, os agendamentos, eles são obrigatórios e podem ser feitas apenas online, no site da Moro Veículo, tá bom? E tem um detalhe, a partir de 1º de julho apenas. O que aconteceu, né, a gente viu nos últimos dias, né, aquele jeitinho brasileiro, o pessoal ia lá, fazia um agendamento prévio, só que a lista de documentos é diferente. Quando for pedir para você fazer o upload, né, dos documentos, pode ter alguma divergência ali. O que pode acontecer? A pessoa vai lá no dia do agendamento, não tem os documentos necessários, essa pessoa que tentou fazer antes do agendamento, né, para furar fila aí, essa pessoa, ela vai ter que remarcar. Então, por isso que o pessoal pede para que a partir de sábado, 1º de julho apenas, entre no site da Moro Veículo, com certeza vai congestionar tudo, mas entre lá, faça a sua aplicação. A Moro Veículos informou, Rogério, que vai ter milhares de horários disponíveis já para segunda-feira, porque o feriado de 4 de julho é na terça, mas na segunda-feira trabalha normalmente. Então, na segunda já começa, os primeiros aplicantes, né, da nova lei já terão vaga garantida na segunda-feira. Antes de ir a uma agência da Moro Veículo, é importante estar em posse de toda a documentação necessária, incluindo comprovante de identidade, comprovante de data de nascimento e documentos que comprovem a residência em Massachusetts, Rogério. Outra coisa, os custos, baratinho, hein, Rogério? $115 o custo total para tirar a carteira de motorista para aqueles que vão fazer todo o processo, tá? Aí não é de renovação ou de transferência de carteira, que é um outro processo, você não precisa fazer alguns testes. Para quem for tirar a carteira pela primeira vez, vai pagar $115, $30 para a taxa de exame de licença do aluno, $35 uma taxa de teste de estrada, então $30 aquele exame teórico, né, que todo mundo tem que fazer, $35 para uma taxa de teste da estrada, o prático, e $50 que é a taxa da carteira de motorista no estado para emissão do documento, $115 ao total. Caso haja dificuldade com o idioma, Rogério, os solicitantes eles vão poder levar um intérprete da sua confiança. Então, o Estado está facilitando tanto a vida das pessoas, Rogério. A prova teórica vai ser feita em português. No departamento de Moro Veículo vai ter cartazes ali. Se você fala português, você só vai apontar. Você não fala nada em inglês, você só vai apontar. Eu falo português. E alguém já vai pegar um intérprete. Como é no hospital, né? Você já vai ter o intérprete durante todo o processo, facilidade, viu, Rogério? Ninguém precisa se preocupar. Também vai ser obrigatório levar junto, isso é importante, para o teste de estrada, um motorista licenciado. Então, um amigo, um parente que tenha carteira de Massachusetts ou habilitação, né? Essa pessoa, ela precisa ir junto com você no teste de estrada, tá bom, Rogério? Então, esse é um outro ponto que você tem que levar uma pessoa com a carteira. E faz sentido porque, olha só, o pessoal dirige já, né? Só que o pessoal dirige sem carteira. Então, gente, pelo amor de Deus, não vá até a Moro Veículo com o seu carro próprio dirigindo, né? Que você não vai poder fazer a prova prática, você vai precisar de alguém licenciado para estar junto com você durante a prova prática. Rogério, a Moro Veículo disse que os materiais serão lançados em 15 idiomas, licenças em 35 idiomas e há intérpretes disponíveis lá na Moro Veículo em 100 idiomas, viu, Rogério? Também vai ter call center a partir do dia 1º de julho, call center que também atenderá em português para o pessoal tirar dúvidas sobre documentação. Então, gente, olha, o Estado está sendo uma mãe para todos os imigrantes em relação a essa lei
da carteira de motorista. Também a Moroveículo vai dobrar também o número de examinadores, teste de estrada, vai ter teste de estrada temporários em parques públicos e também, Rogério, alguns escritórios da Moroveículo vão abrir de sábado, justamente para atender aos imigrantes que trabalham durante a semana toda, e o Estado ainda está avaliando abrir alguns escritórios à noite, até às 8 da noite, estendendo esse horário até às 8 da noite, tudo para facilitar e para que todo mundo tire a sua carteira sem problema. E um outro ponto importante, relevante, Rogério, que as pessoas precisam saber. Em hipótese alguma, isso é uma garantia do Estado de Massachusetts, da governadora e da Moroveículo estadual, não haverá compartilhamento de dados de ninguém que vai solicitar carteira com a imigração ou algum órgão federal. Isso é garantia, Rogério. Então isso é uma garantia do Estado de Massachusetts. Isso não vai acontecer. Então ninguém precisa ter medo, independentemente do problema que você tenha com a imigração, você tem o direito de tirar uma carteira de habilitação em Massachusetts a partir do dia 1º de julho. Pois é, esse zelo, esse cuidado do Estado, né, que nós podemos dar o nome até de como se fosse uma mãe, Felipe, ele mostra realmente o que é um Estado democrata, que respeita o imigrante indocumentado, entende a importância dele para o Estado e tem uma atitude digna com aquele que ele, Estado, respeita e se beneficia muito do trabalho do imigrante. E outro detalhe, está em jogo aí a questão da segurança. A partir da hora, todos têm interesse nisso, que todos que dirijam aqui no estado de Massachusetts tenham a sua drive license, façam seus cursos, as suas provas e estejam habilitados a dirigir um automóvel aqui no estado. Isso é de suma importância, e um estado que respeita exatamente o indocumentado, mas dá o valor devido a ele, trata esse indocumentado da maneira como o estado de Massachusetts está tratando. Eu me orgulho de morar aqui no estado de Massachusetts quando vejo essas questões e vejo, por exemplo, nosso querido Marconi Almeida, um dos assessores da governadora do estado, liderando as iniciativas em relação à carteira de motorista. Aliás, é um governo composto de muitos imigrantes e que fazem realmente a grande diferença. É questão de respeito, respeitar as pessoas, é questão de direito humano, não é? E não é fazer política baixa, rasteira, com um tema tão importante como esse. Olha, eu estendo o tapete azul para o governo do estado de Massachusetts. Tão esperado, né? Décadas aí esperando, finalmente a carteira de motorista chegou para os imigrantes em Massachusetts. Respeito. Essa é a palavra mesmo, viu, Rogério? Respeito ao ser humano, né? É imigrante por um acaso, é ser humano primeiro e precisa ser respeitado.